Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre magnetismo. Nós vamos continuar a falar dessa propriedade que nós encontramos na natureza. Mas antes disso, vamos para um recadinho. Como que estão os seus estudos? Como que é o local que você está estudando? Tem muito barulho, muito ruído, é muito escuro? Você está sentado de qualquer jeito? Se eu falar que isso influencia os seus estudos, você acredita? Se o ambiente for muito escuro, você não vai me enxergar, não vai enxergar o seu caderno e não vai enxergar as informações na sua tela. Então, abra as cortinas, acenda a luz, vai facilitar a visualização. E os barulhos? Será que você está estudando na cozinha, a mãe batendo as panelas, o irmãozinho assistindo a televisão na sala? Muito barulho vai competir com a minha voz e também você não vai me ouvir. Então, tente estar no ambiente com menos ruído possível. E a sua postura também é muito importante. Se você estiver sentado de qualquer jeito, vai começar a doer as suas costas, vai começar a doer as suas pernas e você não vai se concentrar, você não vai se dedicar aos seus estudos. Então, sentadinho direitinho, material apoiado numa mesa, numa escrivaninha, com certeza vai ser sucesso nos seus estudos. Então vamos lá para o objetivo da aula? Reconhecer que o magnetismo é uma propriedade que pode ser evidenciada pela atração dos ímãs por certos materiais. Nós já falamos isso, que nós temos a magnetita, que nós encontramos na natureza, que tem esse poder de atrair materiais metálicos, tipos de metais ou ligas metálicas. Também nós temos o magnetismo artificial, que através da indução nós podemos fazer que objetos que não tenham essa propriedade naturalmente tenham temporariamente. E agora nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o magnetismo. E eu trago para vocês essa imagem muito legal. Vocês reconhecem esse objeto? Deem uma olhadinha nele enquanto eu faço a leitura do texto. Você sabe o que é uma bússola? Eu disse o que é o objeto, já contei. Qual é a sua função? Então são duas perguntas. O que é esse objeto, essa bússola, e qual é a sua funcionalidade? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Foi muito rápido esse tempo, né? Não deu tempo de você pesquisar a função da bússola. Foi de propósito, para ver se você sabe. E nós temos a bússola aqui na tela e eu trago para vocês também dois tipos. Então a bússola aqui na minha mão, muito parecida com aquela que nós temos na tela, mas eu trago para vocês algo mais moderno. O nosso smartphone tem embarcado nele ou aplicativos que também têm a bússola. Então, ambas têm a mesma funcionalidade. Então, a pergunta é, você sabe o que é uma bússola? Agora eu sei, Fabiano, porque eu tenho no meu celular. Eu também tenho uma bússola, eu sou escoteiro. Opa! Se você é escoteiro, você sabe a função desse material, desse instrumento. Ela facilita a nossa localização. Porque se você olhar aqui no painel, no display ou no celular, você tem os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, e outros pontos associados à geografia. E nós temos
uma agulha imantada que vai indicar a direção. Então, a função dessa bússola pense numa pessoa lá andando na mata, um explorador ou o escoteiro. Vai indicar a direção, se ele quer ir para o norte, se ele quer ir para o sul e assim por diante. Ou seja, tem a ver com o magnetismo sim nesse instrumento, porque eu tenho uma agulha imantada que vai me indicar a direção que eu estou indo. E tudo isso tem a ver com o campo magnético, porque ele vai me dizer para onde eu estou indo, o norte, o sul, mas geográfico. Opa! Então tem a ver com o campo magnético. É uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento. Repare bem na imagem que eu trago ali para vocês. Nós temos um ímã. Como que eu reconheci, Fabiano, que é um ímã? É um ímã de barra, porque nós temos a letra S e a letra N, azul e vermelho. Por convenção, nós temos o ímã com seus dois polos, sul e norte. E esse polo norte com esse polo sul produzem um campo magnético. Quanto mais próximo do ímã, maior é a intensidade desse campo magnético gerado por ele. Essa intensidade diminui à medida que a distância entre o ímã aumenta. Então, o que são essas linhazinhas em torno desse ímã? É o campo magnético. É uma região onde eu tenho força sobre as cargas elétricas que estão em movimento. Por exemplo, como que eu sei da existência desse campo magnético? Dá para fazer um experimento. Se colocarmos um ímã sobre uma folha de papel. Então, se você tiver em casa, você pode fazer. Pega um ímã e uma folha de papel sulfite, ok? Você vai espalhar cuidadosamente limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É pó de ferro. Lembrando que o ferro é atraído pelo ímã. Só que nós temos uma barreira entre o ímã e esse pó de ferro, o papel. Repare na imagem, olha o desenho. Quando nós espalhamos, jogamos esse pó de metal, ele vai ser atraído pelo ímã e fez um desenho. Nós temos o formato da barra, polo norte e polo sul, ele vai ser atraído por todo o ímã, porque ele é metal. Mas reparem em linhas, em curvas que nós temos. Esse é o movimento do campo magnético. Então, nós vamos visualizar a forma do campo magnético desse ímã, pois as partículas da limalha, desse pó, se alinharão e vão fazer esta configuração, este desenho, comprovando a existência desse campo magnético. As linhas do campo magnético sempre são fechadas, nunca vão se cruzar. E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade desse campo magnético na região. Tem origem no Polo Norte e termina no Polo Sul. Dê uma olhadinha aqui nessa animação. Nós temos no centro um ímã, N Polo Norte, S Polo Sul. Aqui a coloração não segue, a oficial, a questão do azul, mas nós identificamos, localizamos pela letra. Reparem os sentidos das flechinhas. Esse movimento do campo magnético, origem no norte e vai para o sul. Percebam essas linhas fechadas. Mais próximo do ímã, percebam que essas linhas são mais fechadas. É mais forte esse campo. E conforme ele vai se afastando, essa força vai diminuindo. Mas sempre o campo magnético do Polo Norte para o Polo Sul. E nós vamos para a nossa primeira atividade. A Terra também apresenta um campo magnético próprio. Seus polos magnéticos ficam nas proximidades dos polos geográficos. Então, o campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Então percebam que aqui a gente agora estava falando de ímã, que ele tem essa propriedade de ter magnetismo. E se tem magnetismo, tem o campo magnético. A atividade afirma que o nosso planeta também tem um campo magnético.
Do que será que é formado o nosso planeta? Será que o nosso planeta tem essa propriedade magnética? Muito provavelmente tenha, mas a gente não sinta porque nós encontramos no solo metais. Nós temos magnetita, mas nós temos essa capacidade no nosso planeta da produção do campo magnético. Não vai atrair os objetos, mas tem esse campo. Então ele pergunta se o campo magnético terrestre é mais fraco lá no Polo Norte e no Polo Sul. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí, sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Ela é um pouquinho mais complexa, porque ela começou a falar do nosso planeta. Mas vamos pensar também no campo magnético do nosso planeta. Então a resposta esperada é: o campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Não! A concentração de linhas do campo magnético é, consequentemente, a sua intensidade. São maiores nos polos e vão ser menores nas linhas do Equador. Então, vai ter aquele movimento do Polo Norte para o Polo Sul terrestre. Então, a intensidade é forte. Então, na região do Equador, na região, vamos dizer assim, do meio do nosso planeta, essa força diminui. Mas conforme vai se aproximando dos polos, a intensidade aumenta. Ou seja, está errada, não é a resposta dessa atividade. E aqui eu mostro para vocês o porquê. Primeiro eu perguntei na atividade, para depois mostrar na realidade como acontece. A Terra, então, é um grande ímã. Calma, não se preocupe. Ele não vai ficar atraindo tudo que é metálico, né? Então, se eu pegar uma moeda e deixar aqui, não vai ser atraída pelo solo. Mas o nosso planeta, pela sua constituição, tem sim propriedades magnéticas. Então ele é um grande ímã, que vai, consequentemente, apresentar um campo magnético. Todo ímã apresenta um campo magnético. É aquela força de movimentação do Polo Norte para o Polo Sul. Seus polos magnéticos ficam nas proximidades dos polos geográficos. Então dê uma olhada nessa imagem, porque agora a gente está falando dois tipos de polo. O magnético e o terrestre. Pode causar confusões. Então nós temos aqui o nosso planeta, o planeta Terra. Então nessa região, por convenção, nós temos o Polo Norte geográfico. Porém, é o Polo Sul magnético, é o oposto. Agora, o Polo Sul geográfico, nós vamos encontrar o Polo Norte magnético. Reparem nas linhas brancas mostrando o campo magnético. Então, sai do Polo Norte magnético e encontra-se para o Polo Sul magnético. Então, o movimento do campo magnético é sempre do norte para o sul, mas dos polos o quê? Magnéticos. Então você vai perceber esse sentido das linhas. Vamos por convenção na imagem, de baixo para cima. Mas sabendo está o contrário. Realmente, os polos magnéticos são contrários aos polos geográficos. Perfeito? Por convenção nessa imagem, o polo norte geográfico está aqui em cima e o polo geográfico sul está embaixo. Perfeito? Mas o nosso planeta tem sim um campo magnético.
Segundo algumas teorias, há no interior do planeta um núcleo de ferro e níquel líquidos que se encontram em constante movimento. E essa é uma das explicações, porque são teorias comprovando por que o planeta Terra é um grande ímã, porque ele tem essa capacidade de ter um campo magnético, porque no interior do nosso planeta, vamos pensar na litosfera, que é a parte do nosso planeta Terra formado pelas rochas e pelo solo. Nós temos a crosta terrestre, a mais superficial e fininha, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Então, lá na região do núcleo, nós temos ferro e níquel. Uma grande quantidade. Graças a eles, segundo essas teorias, vão causar esse campo magnético. O campo magnético, então, funciona como uma espécie de escudo que nos protege. Então, se não fosse esse campo magnético, a atmosfera terrestre seria varrida pela uma grande quantidade de partículas que é emitida pelo Sol a todo instante. Então, esse campo magnético, ele tem várias importâncias. E uma delas é um escudo que vai proteger o nosso planeta. E aí, nós temos uma relação com a bússola. Lembra que eu mostrei para vocês no início e perguntei o que era esse instrumento e para que ele servia? A bússola vai me indicar a minha localização, vai indicar o polo geográfico. Aonde é o norte? É para lá? Então eu vou me deslocar. Não, é o polo sul? Então eu deixo voltar. Então, a bússola vai me indicar qual é o polo geográfico. Mas lembrando que a bússola tem uma agulha imantada, que vai sofrer influência do campo magnético terrestre. Opa, tem tudo a ver com essa aula. Então a bússola é um objeto utilizado para a orientação geográfica. Converse com o seu professor de geografia. Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A gente consegue ver aqui na imagem. Norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais, e aí nós temos os colaterais e subcolaterais, né? Então, sudoeste, noroeste, sudeste e assim por diante. A bússola possui então uma agulha magnética imantada que é atraída para o polo magnético terrestre, ok? E aqui nós vamos para o nosso mão na massa. Olha que legal! Fabiano, você mostrou sobre a bússola. Eu não tenho uma. No meu celular não tem esse aplicativo, eu não consegui baixar. Eu não tenho uma bússola, eu queria ver ela indicando aonde está o norte, por exemplo. Então nós temos esse mão na massa. Você acredita que dá para construir uma bússola caseira? Vamos construir então uma bússola? E para isso vamos precisar do quê? De um ímã. Fabiano, eu não tenho ímã. Que tal você pegar, olha a dica. Sabe quando a gente pedir uma pizza e ganha para pôr na geladeira o imãzinho que tem o telefone? Várias empresas, comércios entregam para os seus clientes para colar na geladeira, para facilmente localizar, ligar e pedir a pizza. Use esse imã, por exemplo. Uma agulha de costura, peça autorização para o adulto, um pedaço de isopor ou cortiça, a rolha da garrafa, fita adesiva, uma vasilha, um pote, um copo e água. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem os materiais e eu já mostro para vocês como construir e ver na prática. Então eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Retornamos. Lembramos que essa atividade mão na massa não é obrigatória. Você vai fazer para complementar, para compreender sobre o magnetismo, o campo magnético e a bússola. Vamos dar uma olhada na tela? Então, nós temos esses materiais. E qual é o procedimento para a montagem? Primeiro, você vai magnetizar a agulha. Como você vai fazer isso? Esfregando um ímã. Vai fazer a imantação por atrito. Ok, primeira parte. Segunda parte, prender a agulha no isopor ou na cortiça por meio de uma fita adesiva, porque esse isopor ou a cortiça vão flutuar na água. Por fim, colocar na água e ver que essa agulha vai se alinhar com o campo magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Ali na tela a gente tem uma representação de como vai ficar. E aqui na mesa eu trago para vocês terem uma ideia. Então nós temos uma agulha, nessa agulha eu vou passar no meu ímã para fazer a imantação por indução, sempre no mesmo sentido. Então, temporariamente, essa agulha vai ficar o quê? Magnetizada, como a ponta da agulha da bússola. Peguei a cortiça, coloquei a fita adesiva e a agulha, né? Não vai dar muito certinho porque eu tenho que magnetizar, ó. Então tem que passar no ímã. Talvez não dê muito certinho porque eu tenho que passar muitas vezes. E aqui eu estou fazendo rapidamente com vocês. E nós vamos colocar ela na água e vai fazer a indicação do polo do nosso planeta. Então, é uma representação, uma simulação da nossa bússola. Perfeito? Então, é uma mão na massa para compreender o funcionamento desse instrumento. E o que vimos na aula? O conceito, então, de campo magnético, o sentido desse campo magnético, o campo magnético presente no nosso planeta e o funcionamento da bússola. Nessa aula, nós falamos sobre o magnetismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!